Sendo uma das 500 maiores empresas da China e uma subsidiária Grupo AUX, a Nansen Solar avança para a era fotovoltaica com sua cultura e tecnologia em desenvolvimento há mais de 30 anos. Inovamos na produção inteligente. Aplicamos ciência e tecnologia de ponta aos nossos produtos. Nansen Solar. Conquistamos juntos um futuro verde. Aos nossos parceiros. E agora eu vou convidar para vir aqui ao palco o conselheiro da Bessolar, Guilherme Susteras. O Susteras é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em economia pela London School of Economics e doutor em administração de empresas pela FGV. Possui mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, tendo atuado em cargos na área de regulação e planejamento de empresas, como Duke Energy, National Grid e Renova Energia, além de ter gerido mais de uma dezena de projetos estratégicos nas principais empresas de energia do Brasil, em sua passagem pela Hollenberger, é isso? Hollenberger Strategy Consultants, certo? É sócio-diretor da SunMob, e desde 2016 e conselheiro da Bessolar desde 2002, onde também coordena o grupo de trabalho de geração distribuída. Esse é o cara. Eu convido agora o CEO e fundador da SFX Solar, Gustavo Moraes. O Gustavo é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, pós-graduado em energias renováveis, energia solar fotovoltaica e cidades inteligentes. É palestrante do Fórum Mundial Niemeyer do CREA, São Paulo, e membro do grupo de estudos da ABNT. Eu vou convidar agora ao palco o diretor regional da Valmont Solar, o Ramon Gomes. O Ramon é bacharel em engenharia mecânica pela UFMG e em engenharia de manufatura pela, a gente combinou e eu esqueci. LUT, né? LUT. University of Technology, Finlândia. Como é que é? Laperanta University of Technology. Isso, a LUT University da Finlândia. Tem MBA em gestão de projetos pela FGV, tem experiência de 2,5 gigawatts de projetos fotovoltaicos com estrutura tracker na América Latina. E eu convido também o CEO da PV Operations, Siqueira de Moraes Neto. Siqueira é um profissional com histórico de 10 anos de trabalho no segmento de energia solar, com doutorado pela UFSC, com passagens por universidades da Alemanha e como pesquisador afiliado da Harvard Business School. É sócio fundador da Electrosolar e da PV Operations. Ok? Bom, eu vou passar a palavra agora para o conselheiro da Bessolar, o Guilherme Susteras. Você vai precisar disso? Acho que sim, Pri. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, pela resiliência. Todo mundo ansioso para assistir o Palmeiras ser campeão daqui a pouquinho, né? Infelizmente, fazer o que acontece. Eu vou fazer aqui a apresentação só de aquecimento mesmo. Eu prometo nem tomar esses 5 minutos que me deram. Não, pode deixar 5 mesmo, não tem problema. Porque o mais importante aqui, o meu papel aqui é muito mais é moderação, não é apresentação. Mas eu quero só aquecer os motores para deixar o pessoal terminar o cafezinho e chegar aqui a tempo de assistir as palestras que realmente importam. Você já deve ter visto esse slide 200 vezes só neste evento e fora as outras vezes no ano, né? Mas a mensagem é que a gente tem visto historicamente o custo da tecnologia fotovoltaica cair, isso não é surpresa para ninguém, mas o mais interessante é que este custo continua caindo
né? E mais interessante ainda é que essa curva que a gente enxergou para a fotovoltaica, a gente está enxergando também para armazenamento. Não à toa, um dos assuntos quentes aqui no nosso evento é o armazenamento de energia. Mas para dizer que se teve um dia que a gente chamava de louco o professor Pardal, que instala energia solar, e hoje qualquer um tem, é bastante democrático. Se vocês pensam que quem tem bateria em casa é o professor Pardal, daqui a 3 anos a gente volta a conversar sobre o assunto. A gente tem uma série de modalidades no nosso mercado. Esta não é uma modalidade do nosso mercado, infelizmente. Os EMUCs não pegou os condomínios, porque a ANEEL achava que todos os prédios iam achar uma brilhante ideia instalar sistema fotovoltaico nas áreas comuns, porque o pessoal da ANEEL nunca foi numa reunião de condomínio na vida, né? Senão eu sabia que não ia rolar isso nunca. E não tem consenso nunca, né? Nunca. Sempre tem um cara lá que é diretor da Associação de Engenheiros que acha que tem uma opinião melhor que todo mundo. Geralmente o cara é meio espanhol, assim, não vamos fazer nada. Então acontece. A geração de junta carga, essa foi um sucesso retumbante no mercado brasileiro, né? 80% dos nossos sistemas fotovoltaicos são de geração de junta carga, mais ou menos, arredondando números. E o mais legal é que a grande maioria são sistemas de pequeno porte, né? Esse é um mercado de formiguinha que, de fato, colocou o nosso setor, a força do nosso setor está aqui, né, na geração de junta carga. E é um mercado que, mesmo com a Lei 14.300, com o que vier, continua viável, continua atrativo. Eu, particularmente, não acredito que o consumidor residencial vá para o mercado livre no Brasil nos próximos 10 anos. Então, essa turma só vai ser servida ainda pela geração fotovoltaica. O autoconsumo remoto também foi um sucesso estrondoso para grandes investimentos, muito por conta das empresas de telecom, grandes redes de varejo. Este é um mercado que está sofrendo muito com a Lei 14.300. Esse é um mercado que está sobrevivendo por inércia dos projetos que ainda têm a serem construídos com direito adquirido. Talvez tenha um suspiro aí com a aprovação desse aumento do prazo de 12 para 24 meses para a entrada em operação dos projetos com direito adquirido. Então, talvez veja uma sobrevida nesse mercado, mas esse é um mercado que tende a parar de crescer. Porque provavelmente a turma que consome esse sim, talvez um dia sejam consumidores livres. Mas de toda forma, o autoconsumo remoto, a não ser que a gente consiga reverter as expectativas com o Conselho Nacional de Política Energética e ter uma regra de 2029 favorável, a gente, nos próximos 2 anos, deve congelar esse mercado. Mas se a gente conseguir reverter na ANEEL, talvez ele volte. E junto com o autoconsumo remoto, meu mercado favorito, geração compartilhada. Esse é o mais legal de todos, porque esse realmente democratiza o acesso à energia solar. E quem não acredita em mim, basta assistir depois a apresentação da Evolu Solar, fabuloso projeto. É um projeto que eu acredito, a minha empresa ela atua nesse mercado. É o mais perto que a gente tem de opção do consumidor de gerar sua própria energia sem precisar investir qualquer coisa. Então, de fato, ele é absolutamente democratizado, mas também está padecendo enormemente, tanto da Lei 14.300 quanto ainda da falta de acesso a capital. Mas também esse é um mercado que, no interior do Brasil, a gente vê muita gente investindo em sistemas próprios e fazendo compartilhado. Então, um mercado bastante dinâmico e também, dependendo do CNPL, pode ser que volte a crescer, senão a tendência dele é dar uma estacionada. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Isso é com a cabeça dos modelos de negócio existentes, né? Acho que o grande barato da energia solar fotovoltaica, que é o grande mote dessa apresentação, é a sua versatilidade, tanto em aplicações regulatórias, técnicas da geração compartilhada, quanto de modelos de negócio que dependem da criatividade dos empreendedores. Mas também falar um pouco de outros modelos, né? De locação de usinas solares, que já não é mais tanta novidade, tanto no próprio telhado quanto remoto. E aí as coisas mais legais ainda, né? A agrofotovoltaica. Eu recentemente conversei com um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que eles estão desenvolvendo um vidro especializado para estufas, que a estufa continua servindo como estufa, mas também gerando energia fotovoltaica no vidro da estufa. Então, você começa a ter novidades bacanas sendo feitas no mundo. Um vidro de celular que você coloca na cima da mesa e a luz do ambiente vai carregando o celular com esse vidro. Então, tem muita tecnologia rolando para a fotovoltaica. E aplicações, esse também acho que já deixou de ser novidade, aos poucos está se tornando realidade, que é os sistemas fotovoltaicos integrados aos prédios, né? O BIPV,
é que o mundo em que os arquitetos começam a acreditar que o fotovoltaico deixa de ser aquela coisa horrorosa de pôr em cima do telhado e passa a ser uma coisa maravilhosa a ser integrada nas fachadas. Então, acho que a criatividade dos arquitetos é muito bem-vinda nessa hora. Eu acredito fortemente nisso como um futuro da aplicação da fotovoltaica. Sistemas flutuantes também é uma realidade no Brasil. Recentemente, no estado de São Paulo, um grande sistema instalado, especialmente para as empresas de tratamento de água, esgoto, que são grandes consumidores de energia, mas também sistemas isolados, de novo relacionados ao agronegócio. Acho que tem muita coisa bacana para acontecer nesse espaço. E, para parar de falar e deixar os convidados falarem, mas antes disso, lembrar vocês que ainda não são associados da Besolar que o façam, porque se vocês não são, não sabem o que estão perdendo. Inclusive, quem fizer agora durante o evento tem isenção da taxa de inscrição. Não é isso, Nath? Então, hora de vantagem. Tem até daqui a pouco. É isso, aproveita as últimas horas. Então, obrigado. Vou passar aqui a palavra para o nosso primeiro palestrante. Cris, me ajuda aqui? É o Gustavo Moraes, que é o CEO e fundador da SFX Solar. Você, Gustavo. Olá, boa tarde a todos. Agradeço ao convite, a Besolar pelo convite. Bom, iniciando aqui o tema. Vamos ver se vai... Aí. Passou 2, eu acho. Aí. Então, a minha parte do tema seria oportunidades envolvendo veículos elétricos. Oportunidades de energia solar envolvendo veículos elétricos. E eu vou iniciar trazendo, na verdade, um complemento dos Susteras sobre o mercado de energia solar no Brasil e também o crescente mercado de veículos elétricos no Brasil. E aí, após isso, citar alguns cases sobre as oportunidades existentes no mercado, juntando as duas coisas. Falando um pouquinho, já foi apresentado, estou falando um pouquinho sobre a minha empresa, a SFX Solar. Atuamos no segmento há 23 anos, começamos com eficiência energética. Em 2014, começamos a atuar 100% no segmento de energia solar fotovoltaica. Viramos uma franqueadora em 2021. Em 2023, atingimos a marca de 1.200 projetos instalados. Somos a primeira empresa do estado de São Paulo, a primeira empresa integradora do estado de São Paulo a ter o AAA da Besolar. E no início do ano recebemos também um selo da Ginco. Fomos eleitos aí o melhor projeto de energia solar da América Latina 2022, na categoria comercial e industrial. Chegamos, a única empresa brasileira a chegar na final. Estávamos concorrendo com uma empresa colombiana e uma argentina. E foi um júri de engenheiros da Europa e da América Latina. E aí fomos eleitos aí o melhor projeto de energia solar da América Latina. Okay. Bom, falando um pouco de energia solar, né, também acho que é uma imagem que todos já cansaram de ver, o quanto a energia solar é maior do que todos os outros tipos de energia junto, né? Então, em um ano, é maior do que todas as outras reservas naturais disponíveis, né, por a energia solar. E a evolução, né, da fonte solar, isso foi atualizado recente, fonte Besolar, né, o quanto a energia solar vem crescendo no Brasil, tanto geração centralizada, geração distribuída, e também o quanto ela vem representando na matriz energética. Hoje já soma 15,8% da matriz energética, já é a segunda fonte energética brasileira. Fica atrás apenas da hidráulica. Exato, da hídrica. E aí algumas notícias, né, do mercado de veículos elétricos, a maioria delas tiradas da própria Associação Brasileira de Veículos Elétricos, né, os 8 primeiros meses do ano, que mudaram a eletromobilidade. Então, assim, nos 8 primeiros meses do ano, o crescimento foi 76% maior do que o ano de 2022 inteiro. Outubro, um novo recorde, quase 10 mil veículos emplacados
somente no mês de outubro, a frota deve chegar a próximo de 200 mil veículos até o final desse ano. E Isso representa quantos por cento da frota total de carros? hoje, em torno de 3%, mais ou menos, a previsão chega a 5%. Muito devido também aos híbridos plug-in, mas principalmente a chegada de grandes marcas, né, de grandes montadoras, principalmente a BYD e a GWM, nesse mercado. Então a gente tem, né, várias notícias tiradas exatamente disso, né, foi o que eu falei, 76%, a frota atingindo quase 200 mil. Dito isso, oportunidades envolvendo veículos elétricos, né, no mercado. Então, o que a gente pode fazer? Até nós estávamos conversando um pouquinho antes da palestra, a infraestrutura de recarga no Brasil não está acompanhando a evolução dos veículos elétricos, o crescimento exponencial de vendas e emplacamentos de veículos elétricos. Então, isso pode se tornar uma excelente oportunidade para o mercado, né? O quanto de pontos de recarga podem ser instalados em diversos locais de diversas formas. E aí até alguns cases aqui. Temos clientes, inclusive, de padarias e restaurantes que optaram em fazer carport na entrada com ponto de recarga. Então é interessante porque ele usou o telhado para instalar o sistema de energia solar, mas no telhado é um projeto financeiramente viável. Mas marketing, ele faz um carport ali na entrada, ele não precisa dizer para o cliente que ele tem energia solar. Ele está mostrando para o cliente que ele tem energia solar. E então é interessante porque com ponto de recarga ali, tanto um restaurante, uma padaria, pode oferecer gratuitamente para o seu cliente. Então, se eu tenho um veículo híbrido ou elétrico, e eu vou marcar uma reunião com o cliente, eu prefiro marcar naquele restaurante, naquela padaria, porque eu vou ter que deixar o meu carro fazendo a recarga ali. É como se eu estivesse num restaurante com carro a combustão e ele me falasse assim, te dou um tanque de gasolina se você for almoçar lá. Isso não é viável. Porém, com ponto de recarga, sim. Então, são oportunidades que existem no mercado, né, para isso, né, o carport, a própria ponto de recarga. Outra possibilidade é condomínios residenciais e comerciais. Com a crescente demanda de veículos elétricos e híbridos, está começando a acontecer alguns pontos em reuniões de condomínio, onde quem já tem quer, na reunião de condomínio, né, falar para o síndico, olha, vamos fazer uma infraestrutura aqui para eu poder pôr um ponto de recarga. E sempre tem aqueles moradores que, eu não pretendo ter um carro elétrico tão cedo, por que eu vou pagar ou entrar no custeio de uma adequação de um ponto de recarga? Então, assim, é uma dor de cabeça, entre aspas, boa para nós, mas para o síndico, que, gente, ninguém... É algo que não existia antes e é uma demanda que está começando a acontecer. E existe, inclusive nós já instalamos, tanto para residenciais como comerciais, os pontos de recarga para vagas rotativas, onde o condomínio é rentabilizado por isso. Então é interessante, porque é como se fosse um ponto de transição. Enquanto o condomínio não tem uma infraestrutura, ou vai fazer uma infraestrutura para todas as vagas disponíveis, ele pode utilizar vagas rotativas, onde se instala equipamentos de recarga. Esse equipamento de recarga tem uma inteligência embarcada, onde você tem acesso a um aplicativo, cadastra o seu cartão de crédito e você paga uma tarifa por isso. Alguns condomínios aqui em São Paulo chegam a cobrar R$ 2,75 por kWh. Então, assim, é quase 3 vezes mais caro do que ele, condomínio, paga para a concessionária por essa energia utilizada. E para quem está recarregando, ainda assim, é muito vantajoso comparando com o carro a combustão. Então, vira uma renda passiva para o condomínio, porque após o payback da instalação do equipamento, o condomínio vai ter uma rotatividade de recargas e, com isso, uma renda passiva para o condomínio. Então, é interessante o que poderia ser, entre aspas, uma dor de cabeça para o síndico, pode virar uma renda para o condomínio. Então, é uma super oportunidade, um mercado
bem amplo de pontos de recarga para condomínios residenciais e comerciais para você fazer essa instalação. E, já partindo para o final, meu tempo está acabando também, como a gente comentou, a energia solar por assinatura também pode ser uma oportunidade para veículos elétricos, porque, às vezes, uma padaria não tem espaço suficiente, como a grande maioria, em telhado para instalar todo o sistema. Se ele opta por uma energia por assinatura, o desconto que ele tem na conta de energia pode financiar uma instalação de um carport e um ponto de recarga na vaga da frente, porque às vezes ele não tem um estacionamento, mas tem só uma vaga na frente. Então, ele pode utilizar essas energias por assinatura para fazer a instalação do sistema. E por último, até uma reflexão que eu vou deixar aqui, que já foi falada em outras palestras, que é o hidrogênio verde. A gente vem falando sobre isso. O Brasil tem potencial para liderar a produção de hidrogênio verde. Outros países têm abundância em produção de hidrogênio de outras cores, mas o hidrogênio verde, acho que o Brasil tem um grande potencial para liderar isso. E a eletrificação dos veículos, numa segunda etapa, vai passar muito pelo hidrogênio verde, principalmente, eu acredito, para médios e grandes veículos pesados e médios, transportes, carretas, caminhões, ônibus. E acho que a gente vai ter uma transição muito grande para o hidrogênio verde, e as usinas fotovoltaicas serão a grande alimentadora do sistema que faz a conversão, a separação do hidrogênio da molécula da água, da hidrólise. Então, hoje, até usinas, fazendas solares que já existem, podem ser, no futuro, convertidas em fazendas de hidrogênio, apenas usando a energia solar já existente. É isso. Deu meu tempo. Obrigado. Espero que tenham gostado. Devolvo a palavra. Obrigada, Gustavo. Vou passar a palavra agora para o diretor regional da Valmont Solar, o Ramon Gomes. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então. Bom, eu agradeço a presença aí, um fórum bem intimista, bom que a gente toma mais liberdade, né? Assim, É isso. é mais tranquilo de fazer. Então, bom, vou falar um pouco sobre materiais inovadores no nosso setor fotovoltaico, tá? Mais especificamente as estruturas. E, bom, vendo a temática aqui da nossa mesa, né? Ou seja, quais são os cases de sucesso que nós temos para mostrar e o que nós temos inovado no setor fotovoltaico? Ou seja, ultimamente nós sabemos para onde está indo aí as potências dos módulos cada vez mais eficientes, potentes, né? Hoje nós estamos batendo mais de 700 watts de watt-pico aí nos módulos inversores com IPPTs cada vez mais eficientes, né? Mas a pergunta é, e nas estruturas fotovoltaicas? Qual o tipo de material que a gente está usando e para onde que vai, né? Nós temos as soluções aí mais tradicionais, mas e no futuro, o que a gente vai ver? E quais são as tendências? O que a gente tem para oferecer? Basicamente são essas provocações que eu estou querendo trazer aqui para essa discussão, tá, pessoal? Então, agora sim, vamos lá. Só apresentando um pouco da nossa empresa, né? Ou seja, a Valmont hoje é um grupo multinacional americano, tá? Nós trabalhamos no setor do agronegócio, né? Então nós fornecemos pivôs de irrigação e nós trabalhamos no setor de utilities, tá? Então, postes, setor solar, setor fotovoltaico, energias renováveis. Então, a Valmont tem um portfólio de produtos e equipamentos muito extenso, né? Mais especificamente aí, sobre a receita da empresa, nós fazemos aí coisa de 4,5 bi de dólares anuais, então uma empresa enorme, um grupo enorme, opera em mais de 100 países, escritórios comerciais, várias fábricas aí ao redor do mundo, footprint bastante pulverizado, quase 11 mil empregados. E aqui no Brasil, nós temos orgulho de dizer, 2,2 GB de trackers fornecidos, então uma marca muito expressiva aqui no Brasil, e isso só foi possível através da solidez aí de uma empresa como a Valmont, né? Então, só mostrando um pouco aí dos nossos números, né? Nós fornecemos trackers, soluções trackers, tanto para o GC quanto para o GD, né? Temos aí 18 anos de track record, então assim, não é brincadeira, pessoal. Hoje fornecer tracker é uma tarefa
complicado em termos de engenharia, em termos de emissão de garantia, em relação a controle de qualidade. Então, o track record de 18 anos dá ao dono do ativo uma segurança muito grande de que realmente o ativo vai funcionar de forma adequada e operar sem problemas, né, pessoal? Que a gente tem visto cada coisa aí na mini e na microgeração pavorosa, né? E GC também, então é algo que a gente traz muito valor para o mercado, né? Nossa planta mais antiga é a planta em Ituverava, tá? Na verdade foi o primeiro GC que foi efetuado aqui no Brasil, então a gente tem muito orgulho disso, tá? Só um pouco das nossas características, né? Nosso tracker, nosso sistema de seguidor solar é monofila, então ele não tem aquela biela que puxa aí o motor do tracker da frente e de trás, né? Que a gente brinca, né? O caminhão em reboque, nossa é monofila. Eu tenho uma estrutura que é direcionada por um motor e por um string, então uma estrutura extremamente simples, fácil de instalar e que traz sempre inovação, né, pessoal? E é isso que é o tema aqui da reunião, do nosso encontro aqui, né? Eu queria só trazer uma informação aqui para a gente falar a mesma língua, tá? A gente vai falar muito sobre esse tema que são as atmosferas, tá? Ou seja, as categorias de corrosão, tá? Esse slide ele mostra o Brasil e as suas respectivas atmosferas corrosivas, né? Então você tem categoria desde C1, que é a categoria mais leve de corrosão, até aí o C5, né, que são ambientes salinos, basicamente beira-mar, tá? O Brasil, bom, eu acho que é um mapa bem simplificado, aí só para a gente ter uma ideia, né, começar essa discussão. Então, hoje, o Brasil, a grande parte vai até a categoria C3, tá? Ou seja, a categoria aí urbana, mas com alguns poluentes, aí, uma umidade controlada, uma temperatura controlada, mas é o que a gente vem encontrando aí no Brasil, tá? C4 e C5 são ambientes mais agressivos, tá? Basicamente são ambientes ou seja, um ambiente industrial, com muitos poluentes, ou o C5 é basicamente aí ambientes salinos, tá? E quando nós fazemos aí o dimensionamento da estrutura tracker, tá? Basicamente é o mesmo tipo de dimensionamento do material para estruturas fixas também, do ponto de vista de matéria, né? Você tem o primeiro material aí que é o bastante utilizado, todo mundo já viu, né? Que eu acho que é o pós-galvanizado, né? Ou o pessoal também chama de galvanizado a fogo, né? Como é que é o processo aí do aço galvanizado a fogo? Todo mundo já viu. Basicamente, eu tenho o material que sai da aciaria, tá? Ele é laminado a quente. Esse material ele é cortado, ele é conformado e ele é feito o quê? Depois o processo de galvanização, que é basicamente a decapagem, a limpeza do material e processo aí de galvanização a fogo, que é essa quarta figura que vocês estão vendo. Basicamente é um mergulho num banho de zinco. Esse material é retirado e o zinco ele adere ali à superfície, tá? Ele tem algumas vantagens, esse material, que ele tem um longo track record, não sei, todo mundo acho que já viu plantas dessa maneira, né? Então tem um track record muito sólido, ele obedece algumas normas, tais como a ISO 14061, né, a STMA 123, então existe aí um lastro muito sólido desse tipo de material. Mas isso é olhar para o retrovisor, né? Ou seja, ele tem alguns riscos e problemas, né? Então basicamente você tem que ter um controle de qualidade muito sério para esse tipo de material, sobretudo antes da expedição nas fábricas, né? Então você tem riscos aí de empenamento, então as tolerâncias das peças podem ser afetadas por esse processo. Você pode criar pontos de corrosão, ou seja, danifiquei a peça ali, a superfície por algum motivo, durante o manuseio, durante o transporte. Esse ponto pode ter ali um problema de corrosão futuro. Esse problema é como se fosse um câncer, né? Ou seja, ele vai espalhando na peça, a corrosão ela entra ali e vai penetrando ao longo do material. E você só sabe, de fato, quando acontece o problema, é na falha mecânica, né? Então é um problema muito grave desse tipo de material, né? Material bastante utilizado. E o segundo material que é bastante utilizado na nossa indústria é o quê? É o material pré-galvanizado. É o conceito exatamente oposto. Basicamente, o material ele é laminado na usina, mas ele já é laminado com a camada de galvanização, tá? Então o processo é inverso. Então basicamente eu tenho a bobina, que é essa primeira figura que vocês podem ver, que ela já é galvanizada, né? E efetuado o corte, aí começa o primeiro problema, né? Porque no corte, você corta aquela bobina e na ponta dela, ela vai estar desprotegida. E eu faço a conformação. Ora, então no fim das contas eu vou ter a peça final pronta para a expedição. Tem alguns pontos positivos, ou seja, esse processo é um processo adequado para superfície, para atmosferas, até C3, né? Que são a maior parte do ambiente do Brasil, né? Mas ela é totalmente inadequada para C4. E também alguns pontos aí no Brasil em C3, a gente está notando desde já problemas de galvanização e de corrosão, tais como essa figura. Vocês podem ver aí
no slide. Né? E, infelizmente, está sendo cada vez mais comum, uma vez que o controle de qualidade desse material é muito complicado, uma vez que a espessura do zinco que é calculada tem que ser muito precisa. Né? Então, é um inconveniente. Então, o que motivou a gente a desenvolver novos materiais e olhar novas tecnologias? Justamente os problemas que a gente apontou. Né? Então, o que a gente, como Valmont, à época como Convert, desenvolvemos? Desenvolvemos um aço especial, que é justamente esse material inovador que eu quero trazer para a sua informação, é o aço patinável. Mas só que é o aço patinável desenvolvido para o setor solar, né? Que é a linha comercial Use-Saque Convert. Basicamente, esse material ele vem para substituir os materiais pós-galvanizados e pré-galvanizados até a atmosfera C3, que é aquele primeiro slide que eu tinha mostrado. Né? Esse material ele tem muitos benefícios em relação aos materiais tradicionais. Né? Esse material ele funciona da seguinte maneira. Vou falar um pouco de engenharia aqui, tá, pessoal? Acho que é importante a gente entrar no detalhe. Né? Basicamente, ele forma uma camada chamada pátina, que é uma camada de óxido na superfície. Essa camada ela atua como se fosse um isolante. Portanto, a umidade, o oxigênio e outros contaminantes não entram para dentro da superfície. Ela como se fosse ela para ali. Né? Então, aquelas duas figuras ali na parte inferior, vocês conseguem ver o que é, de fato, uma corrosão de material, essa figura esquerda, e a figura direita é como é, de fato, o aço patinável. Né? Ele parece que está corroído, mas, na verdade, não está. Veja só a diferença. Né? Justamente devido a essa camada protetiva. Né? Essa figura, por curiosidade, né, pessoal? Olha só essa figura aí superior. Tá? Ela, de trás para frente, da direita para a esquerda, é basicamente um processo de envelhecimento do aço Use-Saque Convert. Tá? Então, a primeira figura ali, a mais direita, você consegue ver, mas é basicamente marrom, né? bem escuro. Né? E ele vai se tornando cada vez mais claro aí ao longo dos anos. Né? E no final das contas, aí, a mais esquerda, mais amarela, ela é 40 anos, 45 anos. Então, é um processo de envelhecimento desse material bem interessante. Ele não perde a sua camada protetiva, que é a pátina. Então, quais são as vantagens desse processo? Por que ele é um material inovador e por que, de fato, ele pode ser utilizado como uma alternativa aos materiais pré- e pós-galvanizados? São materiais tradicionais que a gente importa na indústria. Basicamente, custos menores. Ora, eu não preciso de galvanizar, eu não preciso ficar na mão de um galvanizador, que geralmente tem os seus próprios produtos. Né? O galvanizador geralmente trabalha com transmissão, torres de transmissão, com seus próprios produtos. Né? Portanto, ele sempre tem que alocar na janela de produção. Você tem quase que pedir, pelo amor de Deus, para o galvanizador galvanizar suas peças. Né? Quem sabe, quem já trabalhou com isso, sabe o que eu estou falando. Né? Então, primeiro ponto, redução de custo. Segundo, lead time. Lead time é muito mais simples, muito mais rápido, porque eu não tenho que passar pelo processo de galvanização, né, pessoal? Terceiro, não há comprometimento da superfície. A camada de pátina que eu estava comentando, ela é regenerativa. Então, o operador no campo manuseou a peça, danificou a superfície. O que acontece com o material galvanizado? Eu tenho que recuperar a superfície. Esse é o correto seguindo a norma, para não ter problema no futuro no AIM. O material em Use-Saque Convert, material patinável, que é esse material inovador, a camada ela é automaticamente refeita. Ela demora por volta de algumas semanas, né? Ela refaz essa camada de pátina, né? E essa camada de pátina freia aí o processo de corrosão do material. Tá? E, bom, tem uma pegada ESG também, uma redução na pegada de carbono, que hoje é um ponto muito importante para grandes grupos, né, de investimento. Então, a pegada ESG ela é comprovada aí com a processo de produção do Use-Saque Convert. E, obviamente, maiores garantias, né? Afinal de contas, o controle desse material é um material premium. Então, o controle de qualidade é muito mais adequado. E como conclusão, pessoal, então, hoje, a solução com garantia diretamente da usina, ela é obtida através da emissão do certificado de garantia do Use-Saque Convert. Então, de forma geral, você tem a nossa empresa Valmont, juntamente com a Uzi Minas, que é o nosso parceiro, que emite o certificado de garantia em conjunto. Isso é uma garantia final muito interessante para o cliente final, para o dono do ativo. Né? E o segundo aí, só um adiantamento aí. A gente está olhando agora o presente nesse material inovador. Mas e para o futuro? Você pode me perguntar, e para ambientes salinos, para ambientes mais complicados do ponto de vista de corrosão? Em 2024, vamos ter mais uma novidade, um material inovador, mas dessa vez aí para um ambiente corrosivo aí até C4. Então, deixa aí só esse gostinho aí para vocês, pessoal. A gente vai colocar no mercado aí um novo material inovador, né? Deixa aí meu contato para qualquer dúvida, né? Foi um fórum muito bacana aqui, todos vocês, bem pequeno, né? Mas deixa aí meus contatos aí à disposição, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Manuel.
Eu convido agora o CEO da PV Operations, Siqueira de Moraes Neto. Obrigado. Obrigado a todos aí. Boa tarde. Obrigado, Bessolar. Bom, o tema da minha palestra vai ser como aumentar a eficiência e produtividade. Como aumentar a eficiência e produtividade das usinas. Eu vou falar ao final alguns cases, mas antes abordar todo o contexto de OEM, que é da onde vem a possibilidade de se aumentar a eficiência da usina. Né? Deixa eu ver aqui. Não. Tá. E o laser na televisão, né? Bom, não tem problema. Bom, eu começo aí com uma indagação para vocês, né? Vocês conhecem quais são todas as atividades de OEM de uma usina fotovoltaica? Já pararam para pensar? Tem um termo aí que o pessoal usa, que meus colegas aí já devem ter ouvido falar, é o Full OEM. Né? O pessoal gosta na hora que está contratando, né? Full OEM. Mas o que quer dizer isso, né? Full OEM? Eu elenquei aqui algumas que talvez não são todas, mas são muitas das áreas que segmentam esse conceito, porque ele pode ser uma pegadinha, né, para quem está atuando nesse setor e não tem bem claro o que isso quer dizer ou não tem um contrato bem feito em relação a isso. Né? Então, assim, as atividades de rendimento e controle das usinas podem ser pelo menos divididas nesses 6 itens que eu coloquei, que é gestão de ativos relacionados a questões técnicas, serviços de engenharia, gestão da operação, tipos de garantias e a manutenção de fato. Então, assim, é um mundo bastante grande e complexo que, resumido na palavra Full OEM, para mim, fica um pouco discrepante, vamos dizer assim. Eu vou entrar aí rapidamente em cada conceito, mas só para vocês verem quantos itens tem em cada um desses conceitos e o tanto de coisa que pode ser falado em relação à gestão de ativos, né? Então, falando de forma mais ampla, a parte administrativa do ativo, né? Tanto de aquisição de capital para o CAPEX, remuneração desse capital, gestão dessa questão de pagamentos, o pessoal chama de billing, né? Toda a questão, no Brasil nós temos toda essa questão da GDI, da gestão dos créditos, que é, vamos dizer assim, um negócio bem complexo de ser feito bem feito, né? As concessionárias, a maioria não ajuda, né? Então tem que ter robô, baixar fatura, gerenciar isso. Tem empresas especializadas nisso, né? E tem toda essa questão da comercialização dos créditos de GD, né? Então, assim, é todo um trabalho bem amplo. A hora que se fala, então, depois da questão da parte técnica do ativo, a gente vai falar de supervisão mesmo da planta, comando e controle, relatórios de desempenho, né, os KPIs, performance ratio, produtividade, geração de energia em si, geração de energia por inversor, taxa de disponibilidade. Então, são bastante KPIs para serem acompanhados, a administração da garantia dos componentes. Aí a hora que entra na engenharia em si, né? Aí vai ter o comissionamento ou recomissionamento da planta, né? Então já estão começando as primeiras obras de retrofit no Brasil, né? Já participamos de algumas, por sinal, de troca total das coisas e ter que repensar string, tudo isso. Então, assim, é um problema, é uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Auditoria, né? Emissão de laudos de performance rate ou laudo de pós-comissionamento, conforme a NBR, que trata sobre o tema, né? Bom, tem toda a questão de também da parte civil, né? Projetos de drenagem, depois da usina pronta, tem bastante disso, né? Então, assim, acontece, né? Às vezes o pessoal negligencia aspectos importantes e complexos, né? Como eu estou mostrando, vocês estão vendo a quantidade de itens que tem para cuidar numa usina, né? E aí tem toda a questão de engenharia de performance também, que daí vai estar relacionado a você manter a performance alvo da usina. E como fazer isso, né?
Então, assim, como chegar nisso? Eu estou abordando todos esses temas para apresentar para vocês, assim, primeiro, que é muita coisa e, no meu ponto de vista, muita coisa para ser acompanhada via muitas planilhas de Excel. É um negócio, assim, que, vamos lá, né? Vai demandar muito esforço para ser feito dessa forma e de uma forma não profissional. Um item que talvez seja o mais importante para o executor da usina, né? Que é qual é a garantia que ele vai dar, né, o EPCista, né, tem pelo menos 4 tipos, né, garantia de tempo de resposta, caso aconteça algum problema, ele tem um SLA para estar na planta e verificar o que aconteceu. Essa é a mais, menos, vamos dizer, preocupante, né, para o EPCista. Garantia de disponibilidade, né, taxa de disponibilidade da usina, então, assim, ela tem que estar funcionando tantas horas por mês, por ano. Garantia de taxa de desempenho, que é a mais comum e talvez a mais justa, né? Que funciona bastante, que é o PR, né? E garantia de produção, que é a mais complicada, mas eu já vi alguns casos aí, porque tem que combinar com São Pedro, né? Então, você pega o final do ano, igual estamos vivendo lá no sul do Brasil, que não para de chover, não para. Então, com certeza, foi um ano atípico e que não vai ser atingido o tanto de watts por metro quadrado que normalmente chega no final do ano, em um ano típico, né? Bom, então, como eu falei, né, para conseguir gerenciar tudo isso, a gente entende que de forma automatizada, com o sistema, é o mais apropriado. No caso, nós da PV Operation cuidamos mais de 35 mil sistemas e usinas em GD no Brasil, mais de 1,2 GB na plataforma, de sistemas residenciais até usinas no limite da geração distribuída, e o propósito é ser o olho do dono, né? Então, é uma plataforma de gestão de dados de energia, né, que vai desde a questão do sistema supervisório, né, até gerenciamento de créditos, né, toda essa parte de não entra em billing, nada disso, mas tem toda essa questão de entendimento do rateio dos créditos. Gerenciamento do controle de garantias dos notas fiscais, equipamentos, entender como é que está isso, né, no momento de precisar acionar alguma garantia, ter isso fácil. Gestão de tickets de manutenção em campo. Então, assim, pela própria plataforma você pode abrir tickets ali, já segmentar em problema elétrico, problema de comunicação, problema de manutenção, já segmenta, e subitens também. Dentro de manutenção elétrica tem sobretensão, sobrecorrente, subtensão. E isso vai dando dados estatísticos ao longo do tempo de vida útil da usina, né? Tem uma entrega de marketing, de sustentabilidade, para os clientes apresentarem em sala de espera, sala de recepção, que ele tem uma usina fotovoltaica ou que ele consome energia de uma usina fotovoltaica. E tem também o serviço de operação, né? Quem quiser terceirizar com a gente a operação das usinas, também a gente faz isso. Então, temos hardwares que dão toda a questão de transmissão de dados e medição de pontos de carga setorial ou de fronteira lá na concessionária. Então, para auditar o que a concessionária está apresentando na fatura mês a mês de tantos 1000 kWh injetado, a gente coloca o converter, por exemplo, ele vai na saída do usuário, o isolador óptico do medidor da concessionária, e você consegue filtrar exatamente o mesmo período da leitura da concessionária e auditar o que foi apresentado na fatura mês a mês. Isso é muito importante em caso de divergência, né? Você pode chegar com os dados de geração do inversor e a concessionária tá, mas tá tendo perdas aí na usina, né? Não necessariamente isso chegou no meu medidor, né? Então, como fazer isso? Através de um equipamento desse, e que a gente está usando uma porta oficial do medidor. Então, no mesmo ponto de medição, não é para ter divergência. Se tiver, ou foi erro do leiturista, ou está tendo problema de algum tipo de fuga, algum tipo de perda na usina. A gente faz toda essa telemetria, integramos outros sistemas supervisórios. Se temos grupos de clientes que já tinham o sistema supervisório A, B e C, a gente integra todos eles num único dashboard de controle, inversores, multimedidores. Somos bem flexíveis na questão de aquisição de dados. Não sei se algumas telas
de exemplo da plataforma. Emitimos relatórios, né, com KPIs, questão todas de indicadores de técnicos, né, de performance. As análises, comparando com os prognósticos, PVCístico, PVSol, como que está toda a questão, emissão de PR, claro, tem que ter uma estação solar e métrica na usina, né, para fazer esse tipo de análise mais detalhada, gestão de garantia dos equipamentos, e gestão de intervenção na obra. Como eu falei, nós temos um operador virtual, que é um sistema, um robô, né, que vai ficar, aí vê o que tem problema, ele abre o ticket, se o problema for corrigido, ele fecha o ticket, então ele faz toda essa questão mais simples da abertura de tickets. É claro que um problema complexo ainda demanda a ação de um engenheiro especializado, né, para entender o que aconteceu, entender a recorrência de problema. E por fim, né, temos alguns cases aí, como por exemplo, o que eu mais gosto, esse cooler travado, que caiu uma arruela dentro do cooler do inversor, e a gente ficou apresentando para o cliente que esse inversor estava tendo perda de potência por derating de temperatura. E o cliente não acreditava na gente. Ele falava, aqui no sistema do inversor não está acusando nada de erro. E a gente começou a mostrar para ele. Até um belo dia eu fui lá na usina, chamei o cliente, chegamos no inversor assim, fizemos uma termografia, estava tudo bem, aí eu olhando assim, tá vendo? Uma arruela aqui dentro da ventoinha, travou a ventoinha, ele estava sobreaquecendo muito mais que os outros inversores. O cliente teve uma perda de 3.000 kWh em comparação aos mesmos inversores iguais que estavam no mesmo transformador. Então, assim, por besteira, ele perdeu 3.000 kWh, né? E se tivesse sido no mesmo dia que a gente avisou, não teria perdido. Então, só um exemplo de quanto que entre a usina não está funcionando e está funcionando, tem um mundo aí, e é nesse mundo que a gente atua para deixar a performance da usina mais adequada possível. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, então, eu vou passar a palavra agora para o Susteras, para ele poder fazer uma mediação e o ensinamento. Boa. Vou reservar aqui uma pergunta para cada um dos palestrantes e depois a gente pode abrir. Nem a gente quer code, né? Se você quiser fazer uma dúvida, só levanta a mão e a gente responde aqui. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, Gustavo, para você, a gente tem visto muita gente pensando em comprar carro elétrico ou veículo elétrico e não sabe exatamente quanto de consumo de energia vai aumentar na casa dele. Qual que é a estimativa? Quantos kWh por mês aumenta o consumo? O cara vai quebrar por causa disso ou é uma coisa de ligar um chuveiro? Como é que vai acontecer? A conta é bem por aí mesmo, né? Um carregador residencial hoje, o mais comum no mercado, ele tem 7.000 watts. É um chuveiro. Então, se você for fazer, dificilmente, né? A gente tem cases aí de clientes com carros elétricos, ele faz às vezes percursos curtos, ele vai fazer 2 recargas na semana, né? Então, isso acaba não... Equivalente a quantos banhos? Eles ficam falando, nossa ou dos filhos, né? Depende, né? Tem uma diferença grande aí, né? Pode ser uma comparação para você utilizar o seu. Exatamente. Então, assim, hoje a gente fala que a média de aumento de consumo, né, numa residência é em torno aí de 400 a 500 kW. Né? Depende muito do perfil de utilização do veículo. Né? Mas uma utilização de um perfil urbano de utilização do veículo é algo em torno disso. E é interessante porque muitos clientes estão procurando, tá? Às vezes está acontecendo muito da pessoa está construindo a casa e já vai procurar energia solar, já que é ponto de recarga, né? Então esse perfil mudou bastante, né? Você viu aumento de procura de clientes residenciais que estão construindo e já pensando na energia solar e pensando em ponto de recarga, né, de veículos elétricos, mas a média que a gente tem em torno dessa faixa de consumo em kWh. Minha pergunta para você é a seguinte:
todas as barbaridades que você já viu de problemas de pós-venda, sistemas de estrutura, qual que é o caso mais comum? Ou seja, para quem atua no mercado, se você tivesse que dar um sinal de alerta para de olho, qual seria o sinal de alerta? E responde para 80% dos casos de problemas com as estruturas. Geralmente, a falha, ela dá sinais antes, né? E eu daria um passo um pouquinho para trás. Veja só, se o início, se a engenharia for mal feita ou inexistente, é o primeiro sinal de que a falha vai ocorrer, né? Já vimos em outras palestras que, de fato, a engenharia é um ponto fundamental e se paga muito, né? Ou seja, magnitudes de vezes em relação a possíveis falhas ou até o custo de oportunidade de não fazê-la, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, não é que você vai ver a sua planta dando sinais, olha, está entortando o material, daqui a pouco a estrutura vai voar. Não é assim que funciona. Quando for acontecer a falha, ela ocorre de uma vez. Você está falando da galvanização, é um exemplo disso, né? A corrosão é um outro exemplo muito comum. Mas se eu for dizer, a causa raiz de todos os problemas de uma planta é a engenharia mal feita, né? Obviamente, você tem casos em GC, algumas mini também, você tem problemas de qualidade do material, realmente existe, e outros muito problemas de instalação também, mas se fosse falar eu diria que é a engenharia mal feita. A engenharia mal feita causará problemas na fundação, então estruturas afundando, estruturas voando, material mal dimensionado. Pessoal, problema de engenharia na drenagem, isso é algo assim terrível, realmente é algo terrível, né? Vocês sabem disso, o tanto de retrabalho, todos aqui já viram isso, e que causa outra. Então, uma coisa vai puxando a outra, mas se você pegar ali a causa raiz, você sempre volta para o mesmo ponto focal, que é a engenharia. Por isso que a escolha do parceiro adequado, seja se o contratante for um EPCista, seja se o contratante for o próprio dono do ativo final, sempre investir tempo, ou seja, recursos de fato, né? Na engenharia para evitar os problemas nas plantas. É isso que eu queria passar como recado. Então, a atenção é nesse ponto. Também chamaria isso de economia de pobre, né? Você economiza na engenharia, sai muito mais caro depois. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se você fosse dar uma recomendação para alguém que está querendo melhorar o desempenho do seu sistema, claro, tem 137 itens que você mostrou no seu slide ali, mas na regra 80-20, imagina que tenha 3 coisas que são as mais importantes. Se você falar para o cara, você tem tempo para olhar, você vai ter que olhar 3 coisas no seu sistema, essas são as 3 coisas que você precisa olhar. Quais são essas 1, 2, 3, enfim, que você recomendaria? Bom, onde mais a gente tem visto problema, pelo menos em termos de recorrência de problema, é na subestação, problemas que vêm da rede, de desligamento, né? Então, assim, você monitorar os relés de proteção e relés de temperatura do transformador também, porque ali você vai parar a planta inteira, né? Então, assim, o maior problema é se você parar a planta inteira. E frequentemente, problemas que vêm da própria rede, né, da concessionária. Então, assim, acontece muito. E, então, isso é importante. Outra questão, eu diria, qualidade dos inversores. Tá? A qualidade dos inversores ela, pode variar absurdamente. Tá? Então, assim, realmente é um tema preocupante, é um tema que economias aí que já estão com o solar há mais tempo, a gente vê muitos fabricantes entrando e saindo e abandonando, e eu acho que esse momento ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar em breve. E aí a hora que se fala de usinas maiores, com investidor, com dívida para pagar, o problema fica maior ainda. Fez isso, né? Exatamente, a BB de alguma forma fez isso, né? Então, assim, e o terceiro ponto seria a questão que tem bem próximo do que o Ramon falou mesmo, tá? Assim, da engenharia, né? Então, assim, se o pessoal negligencia até um comissionamento da usina bem feito, tá?
Assim, a gente já viu várias, a gente, né, vai assumir uma usina nova na PV Operation e fala, tá, manda um relatório de comissionamento, o quê? Tipo assim, como se estivesse falando um negócio assim, sabe? Mas tem uma usina aí de 1 mega, tá, não mandou nenhum terceiro fazer o comissionamento, economizei, né, caro, né, 80 mil, sei lá, 70 mil. Vendo uma usina... Então, tá economizando bem, né, espertos. Então, assim, cara, então, assim, essa questão de você não comissionar, aí acontece de estar uma string loop ali, entendeu? Claro, meu, o cara tava montando tal, parou para atender o celular, sei lá o que, botou o string loop ali, vai ver quando isso, se não tiver um sistema, por exemplo, como o nosso, ou não fizer um comissionamento lá na usina mesmo adequado, e aí fica lá. Às vezes depois as usinas já estão um tempo em funcionamento, depois colocam no nosso sistema, aí já começa, entra a usina, já começa a pipocar, assim, né? A gente começa a ver assim, nossa, meu Deus, já começa a ver, ó, tem lá, corrente reversa, tal. Então, assim, é falta de uma engenharia correta ou uma economia burra, né? Exatamente o que a gente estava falando ali, mas aí já nesse processo já de comissionamento e de entrar startup da usina. Em termos de tempo, Pri? Pois eu estou perguntando aqui para a Natália. Quanto tempo a gente ainda tem? 20. Nossa. 20 segundos? 20 minutos? Dá para cada um fazer uma pergunta. Aê! Bom, aquele prêmio de final de pergunta está valendo ainda. Tá valendo. Né? Muito bom. Quem fizer a melhor pergunta vai levar um carro elétrico. É isso. Perguntas. A melhor resposta, 2 carros. É isso. Perguntas da plateia. Quebrar o gelo. Vou fazer uma pergunta Siqueira, tá? Existe algum estudo, de forma objetiva mesmo, né? Comparando aí o sistema de OIM passivo com o sistema de OIM inteligente, né? Em relação à possível redução do OPEX numa usina de mini geração, ou seja, existe algum estudo, algum lastro de fato que o dono do ativo pode usar ao contratar um sistema de OIM inteligente? Olha, exatamente assim eu nunca vi, mas eu já vi em relação a um OIM completo, né, atuante, né, que envolve, obviamente, o sistema inteligente, parte disso, né, mas não só isso, falar então de 1,5% a 2% de melhoria de performance. O OIM como um todo, não só o sistema, né? Mas dados reais lá do nosso dia a dia, eu diria que é muito mais que isso. Pelo menos as usinas do Brasil aí que a gente está vendo. Porque assim, você vai pensar uma usina de 1 mega, né? Que aí o cara, sei lá, 4, 5, 6 milhões, depende de quanto que ele fez essa usina. Que o cara vai ter, pelo menos, o sistema de comunicação dele estável, né? Funcionando. Nem que seja só os inversores ali, né? Metade não tem. Eu estou falando de usina pequena, pessoal. Estou falando de usina de 1 mega. Não confiável. Funciona dia sim, dia não. Porque é diferente, né? Você vai passar uma rede ali, é diferente de uma edificação e tal, assim, que é muito mais fácil de você deixar uma rede de comunicação estável, né? Quando você vai para solo, distância, aí o negócio muda bastante e mesmo bons instaladores, bons integradores, muitos bons, não sabem lidar com a arquitetura de rede corretamente. Estão aprendendo atualmente e tal. A gente vê muito erro nessa questão de comunicação. Importante para os três, cada um pode focar a resposta nas suas áreas, de preferência de especialização. Acho que uma das grandes bênçãos do nosso setor é o avanço tecnológico, mas eu acho que também uma das grandes maldições, no sentido de que manter peças sobressalentes para os nossos segmentos é muito difícil, né? Então, o cara pôs o inversor hoje, o inversor vai queimar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos não vai ter mais o mesmo modelo. O módulo não vai mais ser aquele mesmo, né? Então, você vai ter um enorme desafio de compatibilidade, de compatibilização do sistema legado com essa sobressalente que você está colocando, etc. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, que tipo de estratégias vocês vislumbram para gerenciamento desse desafio de sobressalência. Bom, acho que eu posso começar. E vou compartilhar minha experiência no setor de trackers, né, seguidores solares. Isso é um ponto extremamente crítico e, sobretudo,
fundamental para que nós, a nossa empresa, provemos a garantia ao cliente, né? Ou seja, é através da utilização dos spare parts em campo que é possível que o mantenedor faça qualquer câmbio de algum produto que estatisticamente eletrônico, motor, algum produto que estatisticamente pode dar algum problema. Ou seja, faz o câmbio, você mantém a disponibilidade do ativo, ou seja, mantém o 100% de funcionamento da planta, e ótimo, o fabricante vai lá, faz a troca, faz o câmbio desse material supostamente defeituoso, e assim sempre o cliente possui aí o nível X de spare parts em campo, dando segurança da disponibilidade do ativo. Isso, no ponto de vista de seguidores solares, é algo fundamental. Até hoje, na verdade, não entendo como o mercado não evoluiu pelo ponto de, na verdade, spare parts ser algo integrante nas propostas comerciais e no fornecimento, não é algo opcional. Isso para mim não faz nenhum sentido, né? Alguns fabricantes, falando um pouco de inversor, né? Não é da nossa área, mas a gente vê que muitos mantêm, sobretudo, os inversores de string, né? Os spare parts em câmbio, em caso de algum tipo de câmbio muito rápido, pode ser feito, né? Mas eu acho que o mercado está caminhando nesse ponto. Em relação à obsolescência, isso é um ponto muito importante, mas a gente tem que ver isso por dois prismas, tá? Primeiro, eu estou adquirindo equipamentos de um fornecedor que vai estar aqui daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Esse é um ponto fundamental, né? Ou eu estou comprando de aventureiro ou de uma empresa que veio que estabeleceu a sua escritório comercial, né? Esse é um primeiro ponto importante, né? E o segundo ponto, não é só a questão de ser empresa, né? Mas se o atendimento, se existe um help desk adequado para fazer esse câmbio de material e dar o suporte técnico que o dono do ativo, o mantenedor, vai precisar, né? Então são dois questionamentos aí que eu deixo na cabeça de cada um ao pensar, né, ao fazer as contratações, né, e as compras aí dos ativos para as plantas, né? E nessa linha, pensando numa solução, né, para coisa que é uma solução meio estranha, tá? Mas é uma solução que o pessoal tem chamado de canibalização dos sistemas. Exatamente. Então, você vai comprar um sistema, desmontar um comércio, uma casa, uma usina, para atender em garantia aos clientes que têm aquele mesmo tipo de módulo, normalmente, né? Não faz sentido isso. Então, é uma prática que já está acontecendo, né? Assim, no Brasil não, mas fora do Brasil já está acontecendo, mas eu acho que porque não tem muita solução, né? Por exemplo, ou vai ter que repotencializar, trocar todo o stream plan da usina, toda a lógica de streams, né? E isso pode ser inviável, né? E trazendo isso para o mercado mais de GD, comercial, residencial, para citar um case curioso disso, né, até que você falou de mercado, né, até onde as marcas estarão aqui ou não, enfim. Teve um case de um prospect, de um potencial cliente, uma empresa, uma fábrica, um sistema até que de meio mega, e ele ficou assim uns 3, 4 meses ali analisando, e aquele cliente que queria saber de preço. E é engraçado porque nesses 3, 4 meses o que ele deixou de gerar de energia, né, o preço já não fazia sentido. Até que um dia ele ligou para um franqueado, falando que ele achava, que o franqueado achava dele participar de um leilão, que era uma carga de sinistro de seguradora, de um caminhão que tinha tombado, mas tinha muitas placas boas, e que ele estava pensando em comprar essas placas que a gente achava. Então, assim, né, existe também aquele perfil do cliente, né, não só disso. E falando sobre reposição e confiabilidade, é exatamente isso, né? O quanto essa marca, esse fabricante já está no mercado, quanto tempo ele já está no mercado, né? Bom, nosso principal engenheiro de instalação esteve há 2 meses atrás na Áustria, na fábrica da Front, fez 10 dias de treinamento lá, exatamente para isso, para a gente conhecer cada parceiro que nós temos de fornecimento de equipamentos, né, para poder também trabalhar com essa segurança, né, que você, se um dia precisar, você terá. E a gente trabalha também com peças de reposição, porque o inversor string, aciona a garantia, ok, 30 dias, 20, 40 para devolver.
e o cliente vai ficar com o sistema parado. Então, assim, é importante, né, a importância de você ter peças de reposição para fazer isso. Então, a gente faz, né, essa reposição com peças nós, para o cliente não ficar sem a geração, para quando voltar a peça da garantia, a gente fazer a reposição novamente e devolver para o cliente. Então, realmente é muito importante isso. E eu queria também já aproveitar, então, fazer uma pergunta para o Siqueira, falando sobre esse pós-venda, né? Você falou bastante de sistemas de monitoramento, que às vezes clientes vêm até você, de médio, grande porte, de usinas. O que você sente, ou qual o percentual que você tem de clientes residenciais, integradores, que às vezes trabalham mais no residencial, no comercial, sistemas de pequeno, médio porte, você percebe que eles têm esse perfil de querer monitorar todos os sistemas ou contratar um serviço na externo de monitoramento para acompanhar a saúde da usina de todos os seus clientes? Assim, cada vez mais o integrador está percebendo a importância do pós-venda, né? De que o principal vendedor, o principal canal de vendas deles são os ex-clientes. E de atrapalhar ele a vender também. Então, assim, tem os dois lados. Por isso que cuidar do pós-venda, eu acho que é a principal atividade de venda do integrador. Tá? Então, assim, e como fazer isso, né? Se você tem 2, 3, 4 tipos de inversores instalados, sinceramente, botar um estagiário lá para olhar isso, eu não acho que é o melhor caminho. Outro, se você é uma boa empresa cuidadosa, fez uma instalação bem feita, provavelmente não vai ter problema nenhum. Só que como que o teu cliente vai perceber que você está presente na vida dele, né? Através de emissões de relatórios mensais, comparando como está a geração dele, como está... Isso tudo a gente faz na PV Operation também. A gente emite relatórios, baseado na conta da fatura profissional e tal. Então, assim, é um trabalho de você estar presente na vida dos teus ex-clientes, né? Aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que isso é muito real e que fique boa lembrança. Ou se der algum problema, problemas acontecem mesmo, até com quem trabalha direito, é você estar em cima para perceber isso e não deixar o cliente meses perdendo dinheiro, porque ele segue a vida dele, né? Ele está trabalhando nas coisas dele, ele não está lá. Ele vai olhar o aplicativo dele talvez no primeiro mês, né? Ele está emocionado, contando para os amigos, para a família, mas depois ele não vai olhar mais. De vez em quando ele vai olhar, ele vai passar 2, 3 meses e vai ser bem quando o problema aconteceu. Então, você não tem um sistema proativo fazendo isso, realmente pode ser uma dor de cabeça, né? E ele não vai entender, vai dizer que achar que era você que tinha que estar olhando. E o mais sensato é ter alguém na empresa, ter um sistema cuidando disso. Exatamente, né? Acho que pior do que ter o problema é o cliente encontrar esse problema quando chega a fatura de energia, né? E aí não é só aquele valor, é o próximo também, porque já está na metade da leitura do próximo mês. Né? E fazer a detração para os amigos, né? Isso aí também, mesmo que não foi culpa, né, do integrador, mas não foi proativo nisso. E aí o ponto é não ser visto como um custo, né? Talvez dar 1 ano ali naquele período de garantia, sim, talvez absorver isso, botar no preço, né, da venda, mas depois disso vender o plano de manutenção. Eu acho que o setor está na hora disso. Tá? E eu não vejo que os integradores estão puxando isso com a força que deveriam puxar. Entendeu? Não, sabe, assim, como um movimento de todo mundo está falando. Ainda tem muito aquele discurso, não, instala, esquece, nunca mais. Assim, menos como era antes, mas tem que ter um movimento agora mais forte, o conjunto dos integradores precisa assim, cuidar, precisa assim, de manutenção, preciso lá ver se o torque está bem feito, se tem ponto quente, porque senão vai ver só que dá problema. E é uma receita recorrente que você está deixando escapar, né? Você tem lá 400, 500, 800 sistemas ativos, né? Quanto disso, após 12 meses, você está deixando de trazer para dentro da empresa? E é o que o integrador precisa, né? Essa segurança de renda constante. Né? Deixa eu ser atrevida, então, Siqueira, e perguntar. Quanto custa contratar a sua empresa para fazer esse monitoramento? Se você não quiser dizer
pode não dizer, mas eu né, pergunto. Jornalista é isso. A parte para fazer a operação remota, tá? Um sistema de 100 kWp são R$70 por mês. O sistema de 100 kWp ele gera quanto, pessoal? Me ajuda. 10 mil reais por mês? 9 mil? O sistema gera 10 mil, você vai gastar R$70 para ter certeza que está sendo cuidado e emitindo relatórios e tal. Eu acho que. Olha, a tua resposta foi Valeu a combinação, hein, Pri? A gente combinou. Tá parecendo combinado. Muito bom. Dado que temos só 6 minutos, eu vou pedir então aqui uma rodada final para cada um dos palestrantes. Eu vou pedir para a Pri me ajudar, porque ela tem memória melhor do que eu. Para ano que vem, a gente vai estar todo mundo nessa mesa novamente. Qual é a surpresa ou o desafio que você acha que vai ser anunciado daqui entre a mesa de hoje e a mesa do ano que vem? Então, se eu tivesse que fazer uma aposta futurística aqui, qual seria a grande aposta futurística para vocês, para cada um de vocês? E depois cobrando no ano que vem, quando você estiver aqui na mesa, você vai me ajudar e vai ajudar a cobrar a turma aí. Bom, eu acho que o grande desafio para 2024 é você parar de tirar pedido de energia solar e virar um consultor de energias renováveis e soluções sustentáveis, na verdade, né? Então, nem sempre eu posso chegar para uma empresa e achar que a energia solar vai resolver o problema dessa empresa, né? E a gente tem muitas outras alternativas no mercado, né? Então, nós, inclusive, vamos atuar nesses segmentos a partir de janeiro, que é a abertura de energia de mercado livre, às vezes até a autoprodução de energia dentro do mercado livre, né, a crédito de carbono, que a regulamentação está chegando, né, o próprio hidrogênio verde também, que está sendo regulamentado. Então, se tem muitas vertentes, o armazenamento também, acho que, né, o Susteras mesmo comentou, né, em 2, 3 anos, né, isso vai ser algo muito mais comum, até nas residências, do que é hoje. Isso vem acontecendo, esse apagão que teve aí na Enel, né? O que a gente teve de procura de clientes já com sistemas instalados e querendo pelo menos um backup de bateria, algo do tipo. Então, eu acho que o mercado 2024 ele vai ser mais consultivo do que já se tornou em 2023. Então, eu acho que, né, acho que a gente vai ser mais um consultor de energia, né, do que um integrador, do que um engenheiro por trás. Vamos. Existe futurologia, né? Mas se fosse para eu arriscar, eu acredito que ano que vem nós estaremos falando mais, mas veja só, falando mais sobre armazenamento, mas não com possibilidades, mas com aplicações reais. O que a gente tem visto é armazenamento, a viabilidade, aquela coisa muito na nuvem ainda. Ano que vem nós teremos um papo muito mais maduro em relação a aplicações de sistemas com armazenamento. E se fosse para eu arriscar, eu acho que vai começar literalmente na micro, vai ter uma tendência micro, e depois aí para plantas de maior dimensão. É o que eu acredito que acontecerá, né? Acredito que ano que vem também estaremos falando mais sobre usinas flutuantes. Eu acho que é uma tendência que está cada vez maior. Mas repito, pessoal, assim, acho que ambos os assuntos ainda estão maturando. Acho que a verdade é que o pessoal fala, tá certo de acontecer, ninguém sabe direito, né? Mas se fosse para arriscar aí, fazer um bolão aqui, acredito que ano que vem estaremos tendo muito mais temáticas relativas a esse tema, né? Não aí, Pri? Tudo, ó. Boa. Yeah. Olha, eu concordo exatamente com o que os dois falaram. Eu acho que essa questão do integrador solar se ver como um consultor de soluções de energia é como ele deve estudar para isso, né, se preparar para isso, porque nem sempre a melhor solução vai ser solar, né? Então ele precisa ter um portfólio maior de opções na mão, né, para oferecer a solução mais adequada para o cliente, e agregar ao que ele
eles já falaram, seria mais um avanço um pouco maior nessa questão de estações de carregamento de carro elétrico, né? Eu acho que vai ser um ano que vai acelerar bastante isso. De forma geral é isso, eles abordaram os temas que eu acho que é o que é o próximo passo natural. Eu acho que a gente já está falando do tetra do São Paulo da Libertadores. Obrigado a todos os participantes aqui. De verdade, obrigado a vocês que ficaram aqui até o final. Espero que vocês tenham curtido e aprendido tanto quanto eu aqui.